Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui como está esse governo atual, 2023, o governo federal, desse mandato aí do governo Lula. Vamos falar qual um dos seus grandes problemas, né? Um dos seus grandes problemas é a herança do governo passado. E qual é essa herança? A herança do governo passado é porque o governo antecessor a esse, o Pátria Amada Brasil, ele foi um governo que preza pela liberdade da população, que permite e que deseja que a população seja esclarecida, que a população entenda de política, participe de política, quer que as pessoas, cada um, corra atrás de construir alguma coisa, trabalhe e trabalhe para si mesmo. Então, era um governo que dava liberdade às pessoas, coisa que as pessoas não estavam acostumadas, né? Porque muitos governos aí vinha para explorar, né? Antes do Pátria Amada Brasil, vinha para sugar o máximo de quem estava produzindo ali. Então, não permitia, não criava liberdade, não criava oportunidade para as pessoas produzir para si mesmo. Mas veja que uma das coisas que no governo Pátria Amada Brasil fez foi criar a lei de liberdade econômica, que favorece as micro e pequenas empresas e que facilita, né, para o empreendedor. Então, dando oportunidade para as pessoas construir mais riqueza e desenvolver o país, né? Tirando a burocracia, minimizando o Estado, né? Privatizando, né? Porque o setor público, o governo não consegue cuidar bem das empresas com qualidade, nem tem dinheiro para investir, então privatizar aquele investidor, aquele cara que tem o dinheiro vai investir e vai produzir, né? Gerando emprego, gerando imposto para o governo, né? E administrando bem, pois é um administrador particular e, e aumentando, né, a produção. Então tem produtividade e qualidade. O setor privado é melhor nisso do que o setor público, porque as pessoas, como é público, os administradores não sentem que ali é dele, é apenas por uma gestão, mas o particular ele sente ali no contrato que ele fizer, mesmo sendo uma concessão de 10 anos, 5 anos, ele sente que aquele negócio é dele, que ele é quem vai produzir os resultados lá na frente. Então ele tem que cuidar bem. Por isso o governo anterior ele privatizava. Para você ver que o governo Pátria Amada Brasil, de 2019 a 2022, ele criou, né, para as escolas públicas, ele autorizou uma de lei de educação financeira nas escolas. Educação financeira nas escolas para qualificar, treinar o professor e o professor passar para os alunos, para as pessoas ir familiarizando com isso, porque geralmente no setor público, nas escolas públicas, não tem essa oportunidade, as pessoas não tinham essa oportunidade, as pessoas eram privadas disso. Os governos anteriores, as pessoas não se preocupavam com isso, porque a educação financeira, ela dá liberdade para todas as pessoas. A educação financeira, ela vai tratar e treinar as pessoas a saber administrar as riquezas, a saber procurar produzir mais do que o que arrecada, a saber que a gente não deve quebrar os limites, entrar em dívida, acreditando no cartão de crédito, acreditando que aquele dinheiro é seu. A educação financeira vai dizer que a melhor forma de produzir algo é plantar, cuidar para depois colher, e não colher, gastar para depois ter que pagar. Então a gente trabalha o mês todinho, no final do mês é que a gente recebe aquele salário, né, para o trabalhador, é mais ou menos assim. Porque se você pega antes, você pega e vai pagar também por aquele juro. Além daquilo que você gastou, você paga pelo juro, porque você utilizou aquele dinheiro que não era seu. A educação financeira vai treinar as pessoas a ser mais produtor do que consumidor, a produzir mais do que o que vai gastar, do que o que vai consumir, né? Procurar ser 60% produtor e 40% consumidor. E aí o governo Pátria Amada Brasil conscientizou, mostrou isso para as pessoas, entre outras coisas, e as pessoas foram se conscientizando. Então, não havia uma liberdade tão intensa quanto foi
nesse governo, as pessoas nesse governo, a população era mais informada, mais esclarecida, tinha liberdade para as pessoas, o governo preza por isso, o governo quer que as pessoas participem da construção do país, todas as pessoas, e não um governo poderoso, um Estado forte, mas todas as pessoas é quem vão construir a saída para o nosso país, quem vão construir as riquezas de que a gente necessita, os empregos, gerar os empregos, empreender, né, se tornar autônomo, se tornar dependente, todo mundo correndo atrás, buscando ali para si que vai reduzir, que vai produzir os resultados para todo mundo e para o nosso país. Então era um governo que tinha transparência, é um governo onde as pessoas passaram a entender mais de política, a acompanhar, né, como antes nunca tinha acontecido em nosso país. E aí, com o advento aí com o crescimento das redes sociais, da internet, muitas pessoas passaram a se informar através desse meio. E é por isso que esse governo atual agora fica preocupado, né, com a internet, porque as pessoas acostumaram a buscar informações e eles sabem cada vez mais filtrar e saber o que é verdade ou não. E aquele governo lá, esse atual agora, fica preocupado, né? As pessoas desse governo agora, os que apoiam, preocupado, achando que tudo é fake news, achando que tudo, querendo levantar esse argumento para proibir, né, desse partido que continua forte agora, continuar se comunicando por esse meio, buscando informações por esse meio. Né? As pessoas não acreditam mais na mídia tradicional que era paga, que talvez os governos pagavam milhões ali para ela informar algo e conscientizar as pessoas de acordo com o interesse daqueles governos passados. Mas agora as pessoas têm a liberdade para buscar e elas tem muitas pessoas passando informações aí, jornalistas independentes, pessoas que realmente pesquisam ali nas fontes verdadeiras e mostram muitas informações verdadeiras da qual a gente pode utilizar para entender, para compreender o que está acontecendo com o nosso país. E a gente aprendeu a acompanhar e a entender melhor de política. E aí os políticos estão vendo que a gente está entendendo mais e eles ficam preocupados, porque quem quer estar lá dentro só para fazer acordo, para se manter sempre no poder, para ao invés de pensar no Brasil em leis para resolver os problemas do Brasil, estão pensando muito mais em resolver as questões entre eles, como que eles vão fazer para, após terminar essa gestão, eles continuar ganhando do governo, continuar empregado lá, continuar com o pé dentro lá, tendo os seus salários, seus benefícios que eles buscam lá dentro. Então, eles estão preocupados, essa turma aí que não dava liberdade para a população, que diz que é o governo quem tem que controlar tudo. Então, essas pessoas, elas querem um Estado grande, um governo complexo, muitos funcionários, muitos ministérios, muito tudo, porque eles fica mais fácil deles fazer acordo e se manter sempre no poder, né? Troca de acordo que existe lá dentro entre os parlamentares que faz parte dessa postura. E aí eles estão preocupados com isso porque uma massa da população acordou, cada vez mais a gente está consciente e vendo que as políticas que eles estão buscando estão errando, não estão trazendo resultado, vendo que esse governo atual está o que ele tinha de grande era promessas, né? Mas promessas vagas, dizia que ia dar emprego, mas não sabia como, que ia fazer com que as pessoas, o poder de compra aumentasse, as pessoas tivessem emprego, as pessoas iam se alimentar melhor, mas a gente está vendo que não chegou nesse resultado, e aí eles estão preocupados. Então, um dos grandes problemas desse governo atual é a herança, né, do governo passado, que ele deixou para as pessoas. E aí, essas pessoas que adquiriram aquela forma de vida, que têm fé naqueles programas, naqueles projetos do governo passado, do Pátria Amada Brasil, eles continuam juntos e fortes, e a oportunidade que tiver daqui para frente, eles vão colocar em prática e buscar melhorar o Brasil. A população ali de um lado acompanhando, fazendo manifestações, buscando, procurando entender, junto ali cobrando dos seus representantes, e os parlamentares que faz parte desse grupo lá, buscando colocar em prática, buscando colocar as pautas que vai mudar o nosso país para regimes, regimes que faz parte dos nossos ideais.
Então, esse governo está preocupado porque ele sabe que se formou um país, uma oposição forte, e muitos estão atualmente lá dentro do governo, porque muitos foram eleitos. E aí, a cada 2 anos, entra mais gente, mais pessoas nos municípios, nos estados, prefeitos, vereadores e todo tipo de parlamentar e político que vai compondo cada vez mais esse partido que está se tornando forte, né, fazendo oposição a ele. Por que fazendo oposição? Porque é um partido que se preocupa em cuidar do país, fazer o país desenvolver, e não ficar ali apenas remediando, apenas tirando ali de quem está produzindo através de impostos, para bancar do outro lado ali as pessoas que não estão conseguindo fazer nada. Esse modelo de governo socialista aí, essas políticas de esquerda, elas fazem mais isso. Elas são boas em distribuir, elas são boas em pegar o que está pronto e distribuir, como um garçom ali que pega tudo pronto, né? Mas o governo passado, o Pátria do Brasil, as pessoas entendem que a liberdade e a oportunidade é o melhor para todo mundo, pois as pessoas vão passar a produzir mais, todas as pessoas vão se tornar autônomas, vão se tornar empreendedoras, vão correr atrás, produzindo ali para si, e é esse aumento das pessoas cada vez produzindo mais que vai fazer com que o governo também arrecade mais, com que as pessoas tenham mais oportunidade de emprego, com que os salários subam, né? Porque a oferta de emprego vai buscar isso, vai aumentar os salários para buscar os profissionais, porque vai crescer ali a demanda por mão de obra, e todo mundo está percebendo isso, e esse governo atual, as pessoas desse governo atual, elas percebem isso, que as pessoas estão percebendo, estão entendendo política, e que sabem que na próxima oportunidade a gente vai eliminando aos poucos aquelas pessoas que só pensam em si, na política, e que não pensam realmente no nosso país. Então esse é o maior problema do governo atual. É a herança que está bem viva, que está crescente, e que a cada oportunidade ela vai voltando e vai ampliando, e a gente vai mudar esse país para melhor, né, com as nossas políticas.